Olá, pessoal! Essa é a parte 1 do caderno Aprender Sempre de português da primeira série do ensino médio. Ela vai das questões 1 a 11. Se você gostar desse conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos também da Aprender Sempre e de outros conteúdos. Atividade 1. Leia o texto abaixo e responda às questões que seguem. Ler e não entender. E não desconfiar, etc. Toda vaca voa. Mimosa voa, portanto mimosa é vaca, certo? Errado, caro leitor. Dizer que toda vaca voa não equivale a dizer que tudo o que voa é vaca. Se toda vaca voa e mimosa é vaca, mimosa voa. Mas, quando se diz que toda vaca voa e que mimosa voa, não se pode deduzir que mimosa seja uma vaca. Pode-se, quando muito, dizer que mimosa talvez seja uma vaca. Talvez, nada mais do que talvez. Recentemente, grandes figuras de nossos jornais e revistas escreveram sobre relatórios que apontam a grave situação do Brasil no que diz respeito à compreensão de textos. Não sabemos ler. Lemos e não entendemos. Lemos e entendemos o que queremos. Raciocinamos como ostras e montamos relações lógicas e absurdas. Na semana passada, por exemplo, um texto em que discute o emprego da vírgula, afirmei que, se fosse verdadeira a tese de que vírgula é para respirar, os asmáticos colocariam vírgula depois de cada palavra escrita. Um leitor, cujo nome não revelarei por dever cristão, perdeu preciosíssimo tempo para insultar-me, dizendo que eu não deveria atrever-me a falar do que não conheço. Minha avó, que é asmática, lê muitíssimo bem, disse o gênio. E quem disse que asmáticos não sabem ler? Outro leitor me pediu ajuda. Diz ele que, ao ler o caderno da filha, percebeu que a professora tinha invertido a ordem de um famoso pensamento de Maquiavel. Em vez de os fins justificam os meios, a mestra escreveu: os meios justificam os fins. O leitor diz que enviou um bilhete à professora, mostrando-lhe o equívoco. Na aula, comentando o bilhete, a professora teria dito que, no caso, a ordem não muda nada. Cara professora, se de fato a senhora disse o que disse, desdiga, em nome da lógica da língua e da nossa classe, por favor. Um dia participei de um programa de televisão em que se discutia o trote em nossas universidades. Deixei claríssima, minha posição sobre essa atrasadíssima prática da sociedade brasileira. Citei o caso da Faculdade de Medicina da PUC de Sorocaba, atearam fogo em um calouro, e o da USP. Um estudante morreu afogado na piscina da faculdade, durante uma festa de arromba para saudar os calouros. Disse, e repito, que, em nome de uma tradição estúpida, futuros médicos, cuja razão de ser é a preservação da vida, não têm o direito de promover festas de tortura e morte. Pronto. O telefone da emissora ficou congestionado. Médicos e estudantes de medicina queriam saber o que tenho contra eles e suas escolas. Pasquale Cipro Neto, Folha de São Paulo, 11 de abril de 2002. 1. Quais são os 4 problemas relatados pelo autor a respeito da língua portuguesa? Explique-os. Então, são 4 casos de problemas que o autor comentou na nossa língua e ele quer que você identifique quais são e explique. Para identificar, não é necessário copiar, basta vocês grifarem as passagens onde ele fala de cada um dos problemas e depois, naquele espaço que tem para a questão, vocês somente fazem a parte de explicar. Então, o primeiro parágrafo é o caso 1, o segundo parágrafo, o terceiro, parágrafo é o caso 2, este quarto parágrafo é o caso 3, então vocês podem grifar e marcar aqui ao lado 1, aqui do lado desse 2 e aqui do lado desse 3. E os 2 últimos são o caso 4. Agora vamos analisar um de cada vez. No primeiro caso, a gente tem um problema de raciocínio lógico, porque ele diz que toda vaca voa, mimosa voa, portanto mimosa é uma vaca. E é uma premissa que não é correta, porque
o fato de mimosa voar não indica que ela seja necessariamente uma vaca. Ela pode ser uma vaca, mas não necessariamente. Esse tipo de estrutura como dessa frase a gente chama de sofisma, que você parte de um ponto para chegar a uma conclusão seguindo essa lógica. Mas tem uma piada do autor aí, porque vaca não voa, né? No segundo caso, que está aqui no terceiro parágrafo, ele fala que se é verdade que a vírgula serve para respirar, os asmáticos teriam que colocar a vírgula depois de cada palavra, porque senão eles não conseguiriam respirar. O que foi uma piadinha que ele fez também com essa questão de desmitificar a ideia de que a vírgula seja para respirar, porque ela é, na realidade, para dar pausa. E aí houve quem interpretasse de maneira inadequada o que ele disse. No terceiro caso, nós temos a inversão de uma frase famosa de Maquiavel, que é os fins justificam os meios. Ao invés disso, uma professora escreveu os meios justificam os fins, e ela alegou que não tinha diferença de sentido, mas na realidade existe diferença de sentido sim. Quando eu digo os fins justificam os meios, a ênfase está nos fins, no final, e quando eu inverto, eu mudo também a ênfase e ela passa a ficar em meios. No caso 4, ele conta de um dia em que ele falou no programa de televisão contra os trotes em universidades. E ele citou um caso na faculdade de medicina, de um estudante que morreu afogado num trote. E depois disso, as pessoas, no caso médicos, estudantes de medicina, acreditou que ele estava contra eles, contra a pessoa deles e não contra os trotes. Então interpretaram mal a fala dele. Então, baseado nessa explicação, grifem cada um dos casos no texto, identifiquem com um número ao lado, 1, 2, 3 e 4, e depois respondam de maneira breve aqui uma explicação. 2. O autor do texto diz que não sabemos ler. Você concorda com esta afirmação? Por quê? Quando ele fala não sabemos ler, não é ao pé da letra, no sentido de não saber identificar uma palavra e ler os sons que existem nessa palavra. Não é nesse sentido, é mais no sentido de não saber interpretar aquilo que está lido. É uma questão pessoal se você concorda ou não com essa afirmação e por quê. 3. No texto, são relatadas dificuldades de pessoas pertencentes a diferentes profissões. Considerando que é uma professora e médicos que também têm problemas com a língua portuguesa, a que conclusões podemos chegar? É importante pensar aqui, pessoal, que qualquer pessoa que seja falante de qualquer língua pode ter problemas com essa língua em algum aspecto, em algum contexto. Então, podem ser dificuldades com a norma padrão, ou então dificuldades de pronúncia de algum determinado som, isso independente da escolaridade da pessoa, se ela tem menos estudo ou mais. Então, mesmo pessoas que são estudantes de cursos que são muito concorridos, como medicina, direito, ou mesmo professores de português, podem em algum momento ter algum tipo de dificuldade com a língua portuguesa, é natural. 4. E você, caro aluno, quais os problemas que você tem quando o assunto é língua portuguesa? É uma questão pessoal. Você tem dificuldade com gramática ou com interpretação de textos? Enfim, é pessoal, vocês respondem de acordo com a vivência de vocês. 5. Como você procura solucionar os problemas citados na questão anterior? Então, se você citou algum problema na questão anterior, você diz o que você faz para tentar resolvê-los. Atividade 2. O exercício abaixo é sobre um texto, cujo título é Fulano, com lacunas a serem preenchidas sob diversos problemas relacionados à ortografia da língua portuguesa. Eles são chamados de problemas gerais da norma padrão e frequentemente causam dúvidas na hora de escrever textos formais. Além disso, esse tipo de exercício também é muito cobrado em testes de processos seletivos de empresas. Portanto, faça com atenção para verificar quais são as suas dificuldades, se houver. Preencha as lacunas com uma das opções entre parênteses. Então, eu vou respondendo junto com vocês. Dessa vez, eu vou ajudar respondendo junto e conforme eu for lendo, eu já vou grifando a opção correta. Fulano. Fulano já é
maior, ele é maior de idade, então não tem o D. Vem procurando trabalho há 10 meses. Como é no sentido de existir, é A com H. Por isso anda meio ansioso, meio nervoso, meio feliz. Faz alguns meses, faz no sentido de tempo, é sempre invariável. Voltou a estudar, porque a gente tem um verbo em seguida, então não tem crase e não indica tempo, então não é com H. Quando fulano entra na escola, quem entra em algum lugar, não se concentra, fica pensativo. Lembra-se de que nunca tinha chegado atrasado ao último serviço. Então, chego eu só uso se for presente. Eu chego com meus amigos na festa. Uma frase no presente, aí eu usaria o chego, mas nesse sentido não, é só chegado mesmo. Mas isso não foi suficiente. Mas, no sentido de oposição e podendo ser trocado por porém, é dessa maneira. Era preciso mais. Se eu puder trocar por menos, aí é mais com i. O chefe da sua seção era muito exigente. Então, seção de repartição, no caso de repartição pública, várias repartições no trabalho, é com S e em seguida cedilha. Por quê? Porque separado é uma pergunta. E, como tem a interrogação logo em seguida, eu tenho também um acento. Esse parágrafo todo, na realidade, é focado nos porquês, então eu vou só preenchendo e depois eu faço uma explicação geral, fica mais rápido. Por que exigem tanto? Não entende, mas saber o porquê não é tudo, pois entender os motivos por que as empresas agem assim não mudará a realidade dos fatos, porque não é possível controlá-los. Então, de uma maneira geral, se é pergunta, é separado. Se é resposta, é junto. Se é uma pergunta e já tenho ponto de interrogação logo em seguida, também tenho acento. Se eu puder trocar por o motivo, aí é junto e com acento. Já houve empresas que lhe deram esperanças. Haver no sentido de existir não varia. Então, mesmo que seja empresas no plural, é houve. Mas as notícias, no sentido de oposição, podendo trocar por porém, é dessa maneira. Mas as notícias, por enquanto, têm o verbo ter quando está acompanhado de uma palavra no plural, no caso notícias, ele vai receber esse acento. Tem sido mas. Esse mas com acento pode ser trocado por ruins, maldosas, dependendo do contexto. Ruins, no caso, poderia ser trocado nesse contexto. A mãe tenta ajudá-lo. Ela mesma, porque é ela, procura algo para o filho. Pela manhã, quando lhe diz já são, porque 6, então plural com plural, já são 6 horas, verifica de repente é separado, não existe de repente junto e com 2 R's, que fulano já estava acordado. Nos momentos mais difíceis, poderia ser trocado por menos, então mais com i. Pensa, a gente, quando é no sentido de nós, é sempre separado. O agente junto é o agente secreto, o agente do FBI, não é o contexto aqui. A gente vai, esse agente, no sentido de nós, ele sempre vai ficar com o verbo no plural. Então, a gente diz a gente vai. Mas se eu trocar o agente por nós, aí ficaria nós vamos. A gente vamos não existe na norma padrão. Assim como nós vai também não existe na norma padrão. Olha só aqui, já aparece o nós. Nós
Vamos vencer esta fase. Minha família espera que eu seja corajoso e esteja. Não existe seja e não existe esteja. Sempre disposto a enfrentar problemas. Tem um verbo aqui na frente, então é essa forma do a. Esse aqui de AH é no sentido de tempo ou existir. Para mim, enfrentar problemas é rotina. É para eu fazer o máximo possível. Então, no caso, se eu tiver um verbo em seguida, eu vou dizer é para eu fazer. Vou usar o eu. Como aqui não é o caso, eu utilizo o mim. Não ser mal, com L, educado. Ter firmeza com humildade, demonstrando que sou esforçado. Não tenho mau caráter. Só fazendo uma pausa. Mal com L é o oposto de bem. Então, eu poderia dizer bem educado. Então, é mal com L. E já o mal com U é o oposto de bom. Então, eu poderia dizer bom caráter. Então, por isso aqui mal com L e aqui mal com U. Não tenho mau caráter e tenho disposição para aprender e coragem para enfrentar obstáculos com bemudo. Quando tudo isso passar e eu estiver mais seguro, vivendo com menos preocupações, vou poder dar apoio a outras pessoas necessitadas, ou seja, que precisem de orientação. Até agora, essa é a minha opinião e opção. Então, opinião é com PI e opção com P mudo. Mesmo que haja um perigo iminente, iminente é algo que está para acontecer e eminente é algo elevado, então é algo que está para acontecer iminente. Ratificarei minha decisão. Ratificar é confirmar, enquanto retificar é consertar. Confirmarei então a minha decisão. Agirei assim, a fim de ajudar o próximo. Então, aqui agirei porque é a forma mais adequada. Aqui tem o gerundismo, que não é adequado, né? E a fim, no sentido de com o objetivo, escreve-se dessa maneira, pois tal comportamento vem ao encontro de meus princípios. Ao encontro de indica uma ideia de concordância, de que tá tudo certo, né, de que combina. De encontro a é quando vai contra, que choca. Então, vem ao encontro de meus princípios. Atividade 3. Tragédia brasileira. Manuel Bandeira. Misael, funcionário da fazenda com 63 anos de idade. Conheceu Maria Elvira na Lapa, prostituída, com sífilis, dermite nos dedos, uma aliança empenhada e os dentes em petição de miséria. Misael tirou Maria Elvira da vida, instalou-a num sobrado no Estácio, pagou médico, dentista, manicura, dava tudo quanto ela queria. Quando Maria Elvira se apanhou de boca bonita, arranjou logo um namorado. Misael não queria escândalo. Podia dar uma surra, um tiro, uma facada. Não fez nada disso. Mudou de casa. Viveram 3 anos assim. Toda vez que Maria Elvira arranjava namorado, Misael mudava de casa. Os amantes moraram no Estácio, Rocha, Catete, Rua General Pedra, Olaria, Ramos, Bom Sucesso, Vila Isabel, Rua Marquês de Sapucaí, Niterói, Encantado, Rua Clap, outra vez no Estácio, Todos os Santos, Catumbi, Lavrádio, Boca do Mato, Inválidos, por fim na Rua da Constituição, onde Misael, privado de sentidos e de inteligência, matou-a com 6 tiros, e a polícia foi encontrá-la caída em decúbito dorsal, vestida de organdi azul. Leia o texto de Manuel Bandeira buscando identificar todos os elementos abaixo elencados. Narrador. Esse narrador, ele é primeira pessoa ou terceira pessoa?
Lembrem que o narrador em primeira pessoa participa da história que ele conta e em terceira pessoa não participa. Ele só conta uma história que ele vê, mas ele não está envolvido com ela. Esse narrador em terceira pessoa, se for o caso, ele pode ser observador, quando ele vê o que acontece, mas não entra nas cabeças dos personagens, não sabe os pensamentos nem sentimentos. Ou ele pode ser onisciente, quando ele conhece todos os pensamentos, todos os sentimentos das personagens. Próximo ponto: personagens. Quem participa da história? A gente tem os personagens mais óbvios, né? O Misael, a Maria Elvira, mas a gente tem também quem encontra ela morta, a gente tem também as pessoas com quem ela se envolve. Espaço. Onde acontece? Nós temos uma série de bairros onde eles moraram. Grifar é uma opção interessante para não ter que copiar todos esses nomes. Tempo. Quanto tempo se passou? Quando acontece? Nós temos esse trecho que nós podemos destacar sobre o tempo. Depois nós temos foco narrativo. Ah, mas foco narrativo não é a mesma coisa que narrador? É mais ou menos a mesma coisa. Então, para que não fique confuso, eu vou ajudar vocês aqui a responder essas duas, foco narrativo e narrador. Então, o foco narrativo, ele está em primeira ou terceira pessoa? Ele está em terceira pessoa, porque quem conta a história não participa dela. Então, em foco narrativo, terceira pessoa. E em narrador? Bom, em narrador vocês colocaram terceira pessoa e que tipo de narrador ele era, se ele era observador ou onisciente. Como ele não conhece pensamentos e sentimentos mais profundos das personagens, ele é um narrador observador. Então aqui pode colocar terceira pessoa observador ou, para abreviar, já que já está escrito aqui embaixo a terceira pessoa, aqui pode só colocar observador. Enredo é o que acontece na história. Essa é uma história linear, sem idas e voltas no tempo, e no enredo basicamente vocês vão fazer um resumo curtinho do que acontece na história. Pode colocar também que é uma história linear, que o enredo é linear. Clímax. Clímax é aquele momento alto de tensão um pouco antes do fim da história. Então, o que é que acontece bem pertinho de acabar a história, que é o ponto ápice da tensão? E desfecho é o final mesmo, que acontece no fim. Então, num filme ou numa história, quando tudo fica muito tenso e está quase acabando, eu tenho o clímax. E aí, quando eu tenho a resolução do clímax, quando eu tenho o final mesmo, aí eu tenho o desfecho. Percebam que aqui, depois de todos os conflitos entre o casal, acontece um momento de grande tensão e somente após esse momento de grande tensão acontece o final da história. Atividade 4. Os exercícios sobre o gênero narrativo abaixo vão auxiliar no reconhecimento das principais características que compõem esse gênero literário. Um escritor destaca-se pela produção dos gêneros conto, crônica e romance. A sua produção está relacionada com qual gênero? Assinale uma das alternativas abaixo. A. Épico. B. Lírico. C. Narrativo. D. Poético. Ou E. Dramático. Então, o conto, a crônica e o romance, eles são do gênero épico, que são aquelas poesias para contar histórias de grandes guerras, são do gênero lírico, que é relacionado à poesia, do narrativo, que é relacionado a contar histórias, do poético, que é relacionado à poesia também, do dramático, que é relacionado ao teatro. Pensem nisso e vocês conseguem encontrar a resposta. Atividade 5. São características do gênero narrativo. A. No gênero narrativo, há sempre um eu que se expressa, elemento que é responsável pelo subjetivismo atribuído a esse tipo de composição. B. O gênero narrativo é marcado pela afetividade e pela emotividade do clima lírico, sempre relacionado com o íntimo e a introspecção. C. O gênero narrativo apresenta um enredo, no qual existe uma situação inicial.
a modificação da situação inicial, um conflito, o clímax e o epílogo. Os elementos que compõem o gênero narrativo são narrador, tempo, lugar, enredo ou situação e as personagens. D. O gênero narrativo faz referência à narrativa feita em forma de versos, contando histórias e fatos grandiosos e heróicos sobre a história de um povo. O narrador fala do passado, o que justifica os verbos sempre empregados no pretérito perfeito. A atividade 4 ajuda um pouco a responder a 5, mas vamos pensar em questões importantes de cada alternativa. No gênero narrativo, há sempre um eu que se expressa? Ou pode não ter necessariamente, porque ele pode ser narrado em primeira pessoa, quando o eu se expressa, ou em terceira pessoa, quando não tem um eu se expressando. O gênero narrativo é marcado pela afetividade e emotividade do clima lírico. Lírico não é relacionado à poesia? O gênero narrativo apresenta um enredo, com situação inicial, conflito, clímax, epílogo, tem narrador, tempo, lugar, enredo. Dê uma olhadinha na atividade 3 que vocês responderam. Quais são os elementos que vocês responderam? D. Gênero narrativo faz referência à narrativa feita em forma de versos, contando histórias grandiosas? Será? Se é narrativo, não é em forma de prosa? Aqui ele está dizendo que é em forma de versos. Atividade 6. Leia o texto a seguir. O incidente que se vai narrar e de que Antares foi teatro na sexta-feira 3 de dezembro do ano de 1963 tornou essa localidade conhecida e, de certo modo, famosa da noite para o dia. Bem, mas não convém antecipar fatos nem ditos. Melhor será contar primeiro, de maneira tão sucinta e imparcial quanto possível, a história de Antares e de seus habitantes, para que se possa ter uma ideia mais clara do palco, do cenário e principalmente dos personagens principais, bem como da comparsaria, desse drama talvez inédito nos anais da espécie humana. Assinale a alternativa que evidencia o papel do narrador no fragmento acima. A. O narrador tem senso prático, utilitário e quer transmitir uma experiência pessoal. B. É um narrador introspectivo que relata experiências que aconteceram no passado, em 1963. C. Em atitude semelhante à de um jornalista ou de um espectador, escreve para narrar o que aconteceu com X ou Y em tal lugar ou tal hora. D. Fala de maneira exemplar ao leitor porque considera sua visão a mais correta. E. É um narrador neutro, que não deixa o leitor perceber sua presença. Observem que aqui o narrador ele tem uma postura semelhante a um outro tipo de profissional, como se ele estivesse noticiando o que aconteceu em um determinado momento com alguém em uma determinada situação. Então, pensem nisso que vocês conseguem encontrar a resposta correta. Atividade 7. Leia o texto abaixo. A partida. Acordei pela madrugada. A princípio com tranquilidade e logo com obstinação. Quis novamente dormir. Inútil, o sono esgotara-se. Com precaução, acendi um fósforo. Passava das 3. Restava-me, portanto, menos de 2 horas, pois o trem chegaria às 5. Veio-me então o desejo de não passar mais nem uma hora naquela casa. Partir, sem dizer nada. Deixar quanto antes minhas cadeias de disciplina e de amor. Com receio de fazer barulho, dirigi-me à cozinha, lavei o rosto, os dentes, penteei-me e, voltando ao meu quarto, vesti-me. Calcei os sapatos, sentei-me um instante à beira da cama. Minha avó continuava dormindo. Deveria fugir ou falar com ela? Ora, algumas palavras, que me custava acordá-la, dizer-lhe adeus. No texto, o personagem narrador, na iminência da partida, descreve a sua hesitação em separar-se da avó. Esse sentimento contraditório fica claramente expresso no trecho. A princípio com tranquilidade e logo com obstinação, quis novamente dormir. B. Restava-me, portanto, menos de 2 horas, pois o trem chegaria às 5. C. Calcei os sapatos, sentei-me um instante à beira da cama. D. Partir sem dizer nada, deixar quanto antes minhas cadeias de disciplina e amor. E. Deveria fugir ou falar com ela? Ora, algumas palavras.
Para responder essa questão, é importante saber o que significa hesitação. Hesitação é dúvida. Quando uma pessoa hesita, é porque ela vai fazer alguma coisa e de repente ela para, pensa, será que eu devo realmente fazer isso? E ela fica ali um momento num impasse sem se decidir. Então ela está em dúvida. Então tem que encontrar qual alternativa mostra que ele está em dúvida, está ali nesse momento de parar e pensar antes de se separar da avó. Em que alternativa ele está perguntando a si mesmo o que ele deve fazer? Atividade 8. Essa atividade ela é exatamente igual à atividade 6. Por algum erro na elaboração do material, eles acabaram colocando a mesma pergunta duas vezes. Então, a resposta que vocês marcaram na 6, vocês podem assinalar novamente aqui, ou mesmo anular a questão. Atividade 9. Leia o trecho abaixo. Bem, é verdade que também eu não tenho piedade do meu personagem principal, a nordestina. É um relato que desejo frio. Não se trata apenas da narrativa. É, antes de tudo, vida primária que respira, respira, respira. Como a nordestina, há milhares de moças espalhadas por cortiços, vagas de cama num quarto, atrás de balcões, trabalhando até a estafa. Não notam sequer que são facilmente substituíveis e que tanto existiriam como não existiriam. Clarice Lispector. Em uma das alternativas abaixo, há um aspecto do livro de Clarice Lispector, A Hora da Estrela, presente no fragmento acima, que o aproxima do chamado Romance de 30, realizado por escritores como Graciliano Ramos e Raquel de Queiroz. A. A preocupação excessiva com o próprio ato de narrar. B. O intimismo da narrativa, que ignora os problemas sociais de seus personagens. C. A construção de personagens que têm sua condição humana degradada por culpa do meio e da opressão. D. A necessidade de provar que as ações humanas resultam do meio, da raça e do momento. E. A busca de traços peculiares da região Nordeste. Nessa questão, ele quer saber qual a característica que tem nesse trecho e que tem também em escritores como o Graciliano Ramos e a Raquel de Queiroz. Então, analisando as alternativas, algumas falam sobre a questão do intimismo da narrativa ou da preocupação com a narrativa em si, com o ato de narrar. Observem esse trecho. Não se trata apenas da narrativa. Então, pensem nisso e vamos considerar também outros aspectos, como, por exemplo, o que está nesse trecho aqui, que fala que tem muitas moças, milhares, espalhadas por cortiços, quartos, trabalhando atrás de balcões até o cansaço extremo e que são totalmente substituíveis e que não percebem isso. Então, está fazendo aí uma crítica à condição que muitos trabalhadores, muitas pessoas têm na sociedade, o tanto que elas são oprimidas pelo meio em que elas vivem e o quanto elas muitas vezes perdem a sua dignidade, a sua humanidade em meio a isso. Atividade 10. Leia o poema abaixo e responda à questão a seguir. Autorretrato falado, Manuel de Barros. Venho de um Cuiabá de garimpos e de ruelas entortadas. Meu pai teve uma venda no Beco da Marinha, onde nasci. Me criei no Pantanal de Corumbá entre bichos do chão, aves, pessoas humildes, árvores e rios. Aprecio viver em lugares decadentes por gosto de estar entre pedras e lagartos. Já publiquei 10 livros de poesia. Ao publicá-los, me sinto meio desonrado e fujo para o Pantanal, onde sou abençoado a garças. Me procurei a vida inteira e não me achei, pelo que foi salvo. Não estou na sarjeta porque herdei uma fazenda de gado. Os bois me recriam. Agora eu sou tão ocaso. Estou na categoria de sofrer do moral porque só faço coisas inúteis. No meu morrer tenho uma dor de árvore. Uma obra literária pode combinar diferentes gêneros, embora, de modo geral, um deles seja predominante. O poema de Manuel de Barros, predominantemente lírico, apresenta características de um outro gênero. Identifique-o e cite duas de suas características presentes no poema. Esse texto é um poema. Os poemas eles pertencem ao gênero lírico. Mas este poema ele tem outras características que são de outro gênero. Então, ele tem características que vão além do gênero lírico. Então, por exemplo, outros gêneros que existem: o narrativo,
o dramático, dissertativo. Então, o que vocês precisam responder primeiro? Qual é o outro gênero que esse texto tem características? Pensem nesses que eu falei e vejam qual é. Lembrem que esse poema ele está contando uma história. Qual é o gênero que conta uma história? E aí vocês conseguem responder a primeira parte da pergunta, que é identificar esse outro gênero. E depois tem que dizer duas características presentes no poema que são deste outro gênero. Então, o poema ele conta uma história. Um texto que conta uma história, ele tem enredo, que é a história em si, ele tem espaço, que é onde acontece. Então, por exemplo, ele menciona Cuiabá, ele menciona Pantanal. Uma história tem também personagens. Então, dessas últimas que eu mencionei, que existem numa história, observem no texto quais vocês percebem que existem e daí vocês podem acrescentar na resposta. Atividade 11. Como fazer um texto narrativo? Para escrever um bom texto narrativo, é preciso saber construir e descrever as personagens. Lembre-se de caracterizá-las de forma física, mas também psicologicamente. Depois que você mostrar cada envolvido na história e o contexto, é hora de apresentar os fatos e seus desdobramentos. Um ponto-chave para você fazer uma ótima narração é sempre no elemento de ligação de cada um deles. Deixe bem claro os fatores de causa e consequência de cada fato abordado. Além disso, mostre como aquilo afetou as personagens. Por fim, não se esqueça de amarrar cada acontecimento e diálogo. É preciso fazer um desfecho para evitar que seu leitor fique sem informações sobre como terminou a história. Como começar um texto narrativo? Às vezes, parece que começar um texto narrativo é mais difícil do que escolher o enredo, não é? Isso é normal. Se você optar por uma estrutura mais linear, pode começar seu texto narrativo apresentando suas personagens, contextualizando a questão de tempo e espaço para deixar o leitor mais ambientado. Porém, você pode ter uma abordagem alinear e expor o ponto máximo de tensão da história para depois contextualizá-la e apresentar os motivos para aquilo. Mãos à obra. Proposta de redação. Suponha que você foi surpreendentemente convidado para uma festa de pessoas que mal conhece. Conte num texto em prosa o que teria ocorrido, imaginando também os pormenores da situação. Não deixe de transmitir suas possíveis reflexões e impressões. Evite expressões desgastadas e ideias prontas. Aqui, então, nesse espaço, vocês vão escrever uma narrativa. Para isso, pense no seguinte: precisa escolher o foco narrativo, ou primeira ou terceira pessoa, e se for terceira pessoa, se é observador ou onisciente, e o foco narrativo que vocês escolherem, vocês têm que manter até o fim. Não pode, por exemplo, começar em primeira pessoa e depois, na metade do texto, mudar para terceira pessoa, tá? Além disso, tem que pensar o tempo. Quando acontece a história, quanto tempo se passa dentro da história. Ele sugere a possibilidade de fazer uma narrativa não linear, mas eu não recomendo, apenas para pessoas que têm muita prática com escrita. Então, vocês vão fazer uma narrativa linear, que é com acontecimentos seguindo uma ordem cronológica. Tá? Então, o texto ele tem que passar num determinado tempo, e aí pode passar 1 hora, pode passar 2 horas, 3 horas, já que vocês estão numa festa. Então, se vocês estão numa festa, vai passar uma semana? Não tem como, né? Então, tem que ter uma coerência aí com relação ao tempo. Aí tem que ter também um espaço. Não pode ser qualquer espaço, porque é uma festa. Uma festa não é feita em qualquer lugar. Tem que ter personagens e tem que também ter a história em si com começo, meio e fim. Percebam que você foi convidado para uma festa, você é o protagonista da história, mas ainda assim você tem a opção de escolher contar o texto em primeira pessoa, e aí você vai dizer: eu estava muito frustrado porque tal coisa aconteceu, por exemplo. Aí você está narrando em primeira pessoa. Ou você pode, sendo o personagem da história, ainda assim narrar em terceira pessoa, como por exemplo, dar um nome para o personagem, José. José estava muito frustrado porque determinada situação aconteceu. Enfim, sigam essas diretrizes para
escrever o texto, não se esqueçam de tomar cuidado com o alinhamento, tá? O espaço do parágrafo e alinhar o texto com a margem esquerda e com a margem direita. Parece que não, mas isso faz diferença numa entrevista de emprego, em situações como essa. Um texto desalinhado, ele faz uma impressão muito ruim em situações formais, como por exemplo quando você concorre a uma vaga. E além do alinhamento do texto, e ainda inclusive com relação ao alinhamento, quando chegar na margem direita, alinhem o texto com a margem. Se a palavra não couber, separem a sílaba, não coloquem a palavra inteira na linha de baixo, porque quem lê o texto de vocês, se vocês fizerem isso, vai entender que vocês não sabem separar a sílaba, e não que vocês simplesmente não quiseram. E é importante também para que o texto tenha uma boa impressão em situações em que vocês precisam elaborar um texto. Então é importante treinar isso, parece detalhe, mas é bem importante para que um dia, em situações mais formais de escrita de texto, vocês estejam bem afiados. Então é isso, caprichem. Qualquer dúvida sobre qualquer das questões podem deixar nos comentários. Muito obrigada a você que assistiu até aqui. Compartilhe esse vídeo com seus amigos se você gostou e até a próxima.